Nelson Machado aqui. Laudir Regina Martelli aqui. E vocês já estão careca de saber toda semana essa conversinha, Nelson Machado, Laudir Regina, Nelson Machado, Regina. E está começando o quê? O Pode Chá. E hoje... Com xícara nova que nós ganhamos. Xícara nova que Pode Paulo Chá. Porto nos deu de presente. Presente. Não é? Já estreamos. Já estreada. Agora isso aqui vai para lá, vai pro canal daqui a 6 meses. Estreamos hoje. Bom, parar de conversa fiada aqui nesse começo, vou parar de ficar enrolando, porque até convidada para conversar. Você tem que falar para parar, toda hora eu tô enrolando. Eu não tô enrolando, eu tô falando. Você tá enrolando. Não, eu não enrolo. Não enrola. Alô, feissa, lava. Ok. Até a convidada, ela tá impaciente, coitadinha. Ah, é? Ela fica impaciente. Não, e é perigoso, porque ela faz... Ela ruge. Ela vai fazer. Vocês vão entender essa do rugido já já. Primeiro vou passar aqui a vinhetinha e depois a convidada para rugir para vocês. É claro, como vocês notaram pela vinheta de abertura brilhantemente criada por Elton Machado. Meu neto. Esse neto dela é meu também, mas E Fi de Bi, olha lá, mostre Bi. Fi de Gabi. Pronto, acabou o stand-up da família? Foi. Podemos? Tá. Como vocês viram, quem tá aqui? Ah, surpresa, tá uma semana anunciando, que surpresa. Denise Simoneto, por gentileza, pra ter como pra plateia. Obrigada. E hoje a plateia, hoje que show da Denise é esse? Que tem criança na plateia, entendeu? Que show é esse? E ela tá jogando uma boneca pra cima e pra baixo. É o número de circo, já faz parte Já faz, Vamos falar, deixa a boneca da criança. Como chama a criança? Luísa. Luísa. Deixa a boneca da Luísa. Paçoca também tá ali em paz hoje. Gostar. Por enquanto. E vamos conversar com a Denise Simoneto, né? Oi! Depois desses aplausos todos, dessa recepção calorosa. Uau! Né? Eu conheço vocês? Não faz muito tempo. Eu acho que tem o quê? Uns 45? Por aí. Tá. Um pouco mais, né? Eu acho que um pouco mais. Não vem ninguém aqui com menos de 40 anos que a gente conhece, ou seja, é uma marmelada só. É. Né? Às vezes extrapola, né, a marmelada. Às vezes a gente conhece há muito tempo. Outros já é uma coisa mais família mesmo, né? Dentro de casa. É porque a Denise já está incluída, né, no negócio da madrinha de Juliana, né? Qualquer dia tem que trazer a madrinha da Gabi. A minha madrinha da Gabi. É madrinha da Juliana, que é a nossa filha mais velha. Não, é a sua filha mais velha. É, nossa. Nossa, sim. Você Não. tem uma que não é nossa. Vamos conversar com a Denise, não? Hã? Tem uma convidada? A minha filhada fez 40 anos. Fez. Então a gente se conhece um pouco mais. É um né? pouco Um mais. pouco mais, né? 45, vai, por aí. Por aí. Talvez nem. Ave Maria, né? Que é muito tempo. Nossa Senhora, 40. Tem gente assistindo a gente que não, Não tá longe de ter essa idade. não tem essa idade ainda. Tem gente na plateia, as pessoas da plateia não Ninguém estão. tem tem essa ideia. ideia. Então. A Denise, ela é pequenininha, mas ela gosta dos bichos grandes, né? Que isso? O que vocês estão Como falando? assim? Pelo amor de Deus, tem criança na plateia. Por favor, não começa. É bicho, uns bichos grandes mesmo, a Denise. Bicho que? Cachorro, leão, essas coisas? Não, é dragão, alien, né? São umas coisas enormes. É engraçado, né? Engraçado dos outros. Eu tava lembrando uma história do dragão ontem. Tá É vendo? essa história que você vai relembrar? O seu dragão Essa lagartixa? história. Do dragão lagartixa. Graças ao senhor Francisco Bretas. Foi Bretas? Foi o Bretas Foi que Bretas faltou. que não Que pôde não foi? ir. Ele não pôde ir bem em cima da hora. E o dragão era enorme. O Bretas de dragão dá Não, 3 deixa eu falar vezes. assim, mais rapidamente. É uma peça chamada O Dragão e a Princesa. Cordel. Ou seja, não dá para improvisar, né? Não. Não tudo tem rimadinho. aviso, é tudo rimado. Eu tinha visto a peça, ainda não participava dela. Eu tinha visto a peça e vendi para a rodoviária de Ribeirão Preto. Vamos para Ribeirão Preto. Eu não lembrava qual era a cidade, é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Na rodoviária. Nelson Machado, diretor, produtor, blá, blá, que fazia o dragão, foi na frente.
E nós iríamos em seguida. Todos na rodoviária, menos Francisco Bretas, que fazia o príncipe. E agora? Aí eu e Claudir conversamos, não. Então eu vou decorar aqui, o único que dá para fazer é o dragão, porque tem máscara, né? Era uma roupa inteira, né? O Nelson desloca para o príncipe, sabe o texto inteiro, e eu vou no dragão. Aí eu fui decorando, daqui até Ribeirão, Até decorando. decorando assim. Quando chegamos lá, o Nelson, que nunca se estressa com nada, quando nós apresentamos a questão para ele, ele falou assim: "Quê? Se o Bretas não vier, não tem espetáculo." Eu falei, tá bom, vai fazer dragão nenhum. Ok. Aí eu fui passear. Só que a minha memória é de dublador. Falou assim, valeu, eu esqueço. Eu apago. Aí eu tô lá passeando, o rapaz chega pra mim e fala assim, vai pôr a roupa. Eu falei, hã? Agora eu já esqueci o texto inteiro. Porque tinha uma coisa que nós não sabíamos. Quem estava financiando a coisa era a rodoviária. Se não fizéssemos o espetáculo, ela não liberaria as passagens para voltarmos. Nós não voltaríamos, não iríamos almoçar, nada, Nada. né? Então tá, né? Aí eu fui, decorei a primeiro pedacinho, entrei. E ele de príncipe, ela princesa, e eu este enorme dragão. E para urrar, fazer assim, ficava menor. E eu só via ela assim. É porque o dragão virou uma lagartixa, né? Tinha que me E a assustar. voz, né? Queen. O dragão fazia Queen. Ele tinha que fazer. Ele fazia Queen. Queen. E o Nelson assim, vai pra direita, vai pra esquerda. Agora sai. Aí eu saí. Eu não podia improvisar, né? Foi loucura. Foi bem divertidinho. Foi loucura. Mas almoçamos. Mas almoçamos e voltamos. Estamos aqui em São Paulo. Já de volta. Depois teve uma onça, que também é um bicho grande, né? Uma onça É. que ela fez na Doroteia. Foi a incursão. Mas a onça era mais bonitinha. Mas teve era mais ensaio. fofinha, era no Mas era um bicho teatro. grande, né? Era Tivemos uma onça. duas montagens diferentes, uma pobre, outra um pouquinho menorzinha. Teve né? ensaio, teve tudo isso, né? Cenário, figurino, no mesmo Só- lugar. Que aí quando foi pro vídeo, um pouquinho antes eu tinha saído. Quem entrou no meu lugar? A madrinha dela. Aqui é tudo em família. Que é né? tudo uma marmelada só. Ele hoje tá com fome, não? Ele hoje tá não. Ué, você fez assim, a gente achou que você ia É, falar. mas conversa vocês por enquanto, até eu mastigar. Então, de bicho ainda falta o Alien, né? Que esse foi também um marco na sua carreira, não na foi? dublagem. Que né? aí já na dublagem. Na dublagem. É a Sigourney Sigourney Weaver. Weaver. Eu me lembro bem acho que foi o segundo, que eu fiz uma cena e a gente mandou assim para mixagem. Era uma cena impactante no final. Ela caía assim, Eu que estava Hoje dirigindo era você, essa né? cena. caiu assim, abre a barriga dela e ele sai. E eu falo, não é a mamãe! Foi para mixar. Quase que eles mandam para o cliente com isso aí no final. Eu nunca esqueci disso aí. Mas a gente estava falando das incursões de Simoneto pelo teatro, carreira brilhante e Ups! que a deixou multimilionária no teatro. No teatro. Né? Fazendo Dragão e Princesa, depois a Bruxinha Doroteia, depois ela resolveu e uau! Produzir. Produção, É, direção, é. agora é tudo comigo, deixa que eu vou. Gostei do negócio, vou produzir agora. E aí você fez o que era a peça? Como chama? Adoro. 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 Ai, a minha estreia foi no... Acho que eu gosto de rodoviária, né? Porque foi no terminal Jabaquara. Negócio de viajar de qualquer jeito tem que ser. Fechei o espetáculo, estreia no terminal Jabaquara. O único problema é que no dia da estreia eu não tinha nem iluminador e nem sonoplasta. É que nem nós aqui, não tem operador de câmera, não É. tem. Não tem. Aí, Tá em falta no mercado. Nelson, preciso de você hoje para fazer a luz e o som do espetáculo. Que ele nunca tinha visto nada, nem um ensaio. Que foi uma vingança, me botou pra trabalhar num negócio que eu não vi pra fazer, entendeu? Tudo bem que ele já tinha feito mesmo comigo na Bruxinha Doroteia, quando a Márcia Regina assumiu. Um dia de um espetáculo de escola, me ligam. Estamos com 400 crianças aqui, não tem iluminador e sonoplasta. Lá vou eu fazer. Mas era uma peça que eu conhecia bem. Agora ele não. Eu peguei o script da peça dele na mão dele só com as marcações do que ele tinha que fazer.
E ainda de brinde, caiu lá a lente do refletor, é estúpida, foi pegar. Ah, meu Deus. Aí fiquei com 3 bolhas, assim, no dia da estreia. Mas esse espetáculo não vingou muito, não, sabe? Depois Mas teve era um pior, nós vamos fazer em Campinas. Aí E era um espetáculo legal, eu gostei daquele espetáculo. Eu gostei, Depois ele foi pro gostava teatro, mas é. com outra produção. Mas essa história de Campinas é triste também. Uma amiga minha, Eliane, vendeu o espetáculo. E ela tinha parentes em Campinas, então a gente ia ficar na casa dela. Aí eu levei todo mundo, só que a gente se perdeu. Tava cenário, tudo num carrinho e todos nós. Espetáculo rico, né? Assim, gente, né? Sim, daqueles que a gente carrega na moto. Ações, Não, né? é. E a gente se perdeu. E eu desesperei, responsável, porque era o povo todo, não sei o quê. Mas o triste não foi isso. O triste era que era um teatro legal de Campinas. Teatro muito legal. E eu lá com a cortina fechada, esperando para ver. E lá fora o pessoal disputando quem ia falar para mim que só tinha um pagante na plateia. É no centro de convenções? É um teatro grande. É, no centro de convenções. Aquilo é grande. Uma pessoa que é Grande. triste. Uma pessoa pagante. Aí tinha né, uns agregados e a gente fez a peça assim. Como sempre, né? Como sempre Aliás, se faz. nessa peça tinha outra dubladora, a Zaira Zordan. Também estava É. nessa, né? A Zaira estava na Doroteia, a Zaira estava Ou seja, nessa. É clube, É tudo a mesma coisa. Porque essa Eliane Andreoli que ela falou no começo, gente, foi quem fez a primeira Bruxinha Doroteia. Aliás, ela que trouxe a bruxinha. Ela trouxe a Bruxinha É Doroteia. verdade. E ela apresentou para minha mãe na época. É isso, com a montagem minha da mãe Vicky. que montou primeiro, que dirigiu. É, porque na primeira montagem ela estava um pouco incapacitada de Isso. fazer, porque ela estava grávida da Juliana. É, Tinha um volume extra. mas eu Tava Eu tinha difícil. me esquecido. Tava disso. difícil pra dançar e tal. Porque era Juliana, né? Imagina. Mas no teatro teve mais coisas antes? Não, Você não. você começou Eu já nessa comecei- loucura. eu comecei dublando. Olha o que a gente fez a pessoa desistir. A gente é muita gente. Eu Você comecei começou- já no Rio dublando. E o que? Era enfermeira, né? Que você estava estudando enfermagem, que você estudou, não foi? Eu estudei geografia na USP, É. Depois enfermagem, não foi? depois enfermagem. Ah, eu lembro da na- enfermagem. Na Unifed. E aí eu virei dubladora. Aí Pois caiu é. na vida. Aí... Então, uma pessoa de geografia, enfermagem, como é que parou? Eu fiz faculdade de matemática. Qual é o problema? Mas você tinha Ah, no sua meio- mãe, no né? meio- no meio Você disso- não tem ninguém na família Não. louco, É, não. eu- Só você. Eu fui secretária também, que minha mãe era secretária, Uhum. então eu aprendi com ela e tal, né? Ah, a gente, quando tem 17 anos, sabe lá o que que é? Né? Até hoje eu não sei. Mas o fato é que quando eu entrei todos os empregos que eu tinha, era meio assim. Eu entrava, primeiro mês eu aprendia. No segundo mês eu modificava. Não, faz isso assim, assado, frito, cozido. Terceiro mês, a partir do quarto ficava chato. Porque era sempre igual. É. Eu É, falei, vira agora, rotina, vira né? rotina. Eu não me firmei em nada. Mas na dublagem, como é uma coisa que você jamais domina, sempre você vai pegar um trabalho que vai te desafiar. Então nunca caiu nessa rotina de É. que chato. Cada dia, todo É. dia tem uma coisa diferente. E um dia, depois que eu já estava há muitos anos na dublagem, eu parei para pensar, como atriz, o que é que eu queria fazer. Se eu queria fazer cinema, se eu queria fazer televisão. E eu cheguei à conclusão que o que eu gostava era dublagem. Aí eu falei comigo mesmo, falei, não, então, dentro da dublagem, eu vou aprender e fazer tudo o que tem para fazer. E assim eu fiz. É. Então, eu fui diretora, tradutora, coordenadora, dubladora, mas foi pensado, não foi assim, ao Deus dará, né? Porque, agora eu não falo mais isso, mas até uns 20 anos, quando alguém entrava na dublagem, alguém que era muito bom e era ator de teatro e tudo, eu sempre falava para a pessoa, não se deixe envolver tanto pela dublagem, inconscientemente, de deixar todo o resto. Porque às vezes acontece que passam 10 anos, a pessoa olha para trás e fala, ai, eu não fiz mais nada. É. Né? Porque a dublagem vai envolvendo. Ela absorve muito mesmo. Se muito. você fizer isso conscientemente, assim, igual eu fiz, sentei, pensei, tomei, era isso que eu quero. É diferente. Mas eu vi muitas pessoas que aconteceu isso. E vai envolvendo, porque pinta uma coisa aqui, uma escalinha ali, pá. Quando a pessoa vê, não fez mais nada. E aí ela se frustra, né?
Eu falo em aula isso, até para os alunos, que eu vejo o exemplo de gente que se envolveu tanto e foi indo tanto na dublagem e parou com o resto, que depois que está aqui, fala, poxa vida, mas eu gosto de fazer o teatro, por exemplo. E aí vai fazer, fica uma voz sem corpo. Porque está tão envolvido com a dublagem que a gente trabalha a voz, que quando está no palco, não tem corpo. E eu aí se escutei isso frustra. aí de um diretor com Aí quem se eu trabalhei. frustra. Que tem voz, interpretação, Não. mas não tem corpo. Não foi bem isso, foi um pouquinho mais educado. Mais educado? Ele era produtor, né? Ah. Aí ele falou assim, ó, fechando os olhos tá ótimo. Agora, pra você atuar, eu pago. Pra ensinar, eu cobro. Eu saí chorando do palco, claro. Depois eu consegui fazer isso. Mas tive que ouvir isso aí, entendeu? Agora, E ele estava coberto de razão. Né? O cara estava certo. Agora, esse seu processo aí de eu decidi, eu não sei o que, eu fiz, eu tentei isso, não deu certo, porque eu tinha decidido que essa altura da vida eu estaria morando na praia sustentado pelas 3 filhas. Não rolou! Mas você tem que ter um objetivo e trabalhar Eu para foquei. esse objetivo, né? Então você tinha que Não, ter, mas a gente trabalhar pôs na nas suas escola, filhas a desde gente pôs pequeno na para escola, a isso. gente fez formar, a gente fez, né, as que não foram. Rolou. Eu não tinha esse material humano, não rolou, mas eu também não tinha essa possibilidade. Entendeu? Mas também jamais imaginei, e acredito que você também não, e escutei um colega falar uma vez para mim, Antônio Moreno, sentou assim, falou assim para mim, eu nunca imaginei que aos 73 anos eu ainda estaria tendo que correr para lá e para cá para pagar as minhas contas. O que eu estou fazendo neste momento da vida aos 70? É o que nos atinge, né? A gente, ou a profissão não deu a circunstância, ou a gente que não se planejou, mas o fato é que nós ainda precisamos correr atrás para pagar as contas. Tem um pouco do não se para algumas pessoas, né? Do né? não se Eu planejou. acho que Eu, por exemplo, não. Para mim também tem Foi bastante. falta de planejamento, Falta de claramente. planejamento. Agora, isso é passado, né? Podia ter sido diferente? Podia, mas já foi. O fato de hoje é esse, né? Que a gente tem que trabalhar para pagar as contas. Nossas e dos outros. A menos que a gente consiga. Bom, eu tenho esse represo que eu só pago as minhas. A menos que a gente consiga bolar um plano legal de um assalto a um banco, a uma coisa. Tá tão fora de moda assalto a banco. Assalto agora é via internet. Assalto a banco não tem mais banco pra gente saltar. Agora é virtual o negócio. Como é que é? Desvio de Desvio IVA, de imposto, entendeu? Créditos de carbono. Esse Crédito de carbono. esse é o bom. Isso aí dá mais dinheiro. Abrir uma bet. Também. Pode abrir uma bet. Porque Antes jogar na antes de- loteria também não adianta, viu? Isso aí. Por quê? Não Porque não ganha. ganha. Porque não ganha. Bom. Ganha. Se ganhar, resolve. Bom, depende de quanto. Ela ganha a troca do bilhete. Ganha, é verdade, não posso falar que não. Eu ganho pelo menos 2 vezes por mês, eu ganho na Loto Ela ganha Fácil. alguma coisa. Uma hora. R$10. A troca do Toda bilhete. vez. Pega o R$5, bilhete novo. R$10. Não Na Loto compensou. Fácil. É tão Então, fácil. uma hora vai rolar. Né? Veja que eu pensei, lá no começo, ainda antes das filhas me sustentarem, tinha mulher que podia ganhar na Mega Sena e não rolou também. Então nada deu certo. Nada. Então vai trabalhar. Vai fazer o quê? Vai correr atrás. Tem dublado, Simone? Ou tá só traduzindo? Eu fiquei durante aí uns 8 anos por aí, só dirigindo e traduzindo. E por comodismo. Porque eu tinha meu horário de manhã, eu ia toda manhã dirigir, à tarde eu traduzia, dava para pagar as contas, ok. Só que agora isso furou, né? Não está mais assim. Então minha rotina fez assim. Então agora eu voltei a dublar. No começo até estava um pouco insegura, porque mesmo na empresa que eu dirigia, eu raramente dublava. Eu fiquei bastante tempo sem dublar. Mas agora, nesta mesma empresa, eu peguei um papel legal, e assim, depois da primeira meia hora, Já parece que as engrenagens foram tirando a ferrugem e tal, e eu peguei o embalo, A gente vai. né? E fui. Então agora eu tô, quer dizer, falar muito, né? Dublando em várias empresas. Eu pretendo dublar em várias empresas. Estou à disposição para dublar Alô, em várias galera, empresas. escalas para Simoneto. Tipo isso. Eu passei mais ou menos, pelo menos, exatamente assim, mais ou menos, exatamente o mesmo processo. Eu fiquei quase 9 anos
fechado, dentro da empresa, Da dirigindo. concha, né? Dublava de vez em quando, uma coisinha, outra, cobria alguém que faltou, sabe essas coisas? Mas eu não tive esse problema aí não, porque, como digo ao Vitor sempre, devido ao fato de eu ser mais cara de pau, eu não. Vamos lá, vamos fazer. Eu voltei ativa aí de Rapidinho, novo. né? Mas não é legal Mas voltar depois- aqui mais 70. Depois de um tempo dirigindo, é interessante, movimenta, muda a rotina, movimenta, vai Apareceram lá uns personagens ficar. legais pra fazer e tudo. Mas eu acho que a gente logo fala, não, ficar numa casa só, essa coisa de correr a cidade, uma cidade como São Paulo, é um pouco, né? É bem isso, É um não foi desgaste. pela dublagem em si. Foi pelo desgaste de ter que ficar se deslocando É. e tal, né? Agora as empresas até estão meio que localizadas Mais ou menos na próximas, mesma né? A área, gente não tem que atravessar Tem umas tanta 7 aí, vai. cidade. 7, 8, num círculo no mesmo bairro. razoável. É. Então dá A até gente pra. não precisa brincar atravessar tanto a cidade, mas mesmo assim. E as mais bastante- distantes ainda. Elas sabem que são mais distantes e aceitam o remoto. E eu não tenho, né? Porque, como eu não dublava, eu não pensei em montar um fazer. estúdio remoto. E agora eu não tenho como montar um estúdio remoto, porque no lugar que eu moro é barulhento. E eu não tenho a grana para montar um estúdio remoto. E agora aceitam presencial, então equilibramos. Tá Mas, por voltando. exemplo, eu pedi trabalho numa empresa, eu fiquei muito sem graça. Aí me escalaram, eu tinha me esquecido. Escalaram para 1 hora. E essa empresa é em Interlagos. Ulaiá! E eu tenho problema, por questões de saúde, eu não posso andar de transporte coletivo. Eu dependo de aplicativo. Então, quando eu simulei, eu ia gastar um pouquinho mais para ir lá do que eu ia ganhar. Entendeu? E aí eu tive que, depois de ter pedido que me escalassem, eu tive que recusar a escala muito sem graça, explicando que é muito longe para mim, então... É muito fora de mão, né? É muito longe. Os lugares que são longe pra mim tem acontecido com o esquema do remoto, né? Com dublar remotamente. Mas os lugares mais próximos eu tenho ido. E a sua entrada no Rio de Janeiro foi fácil? Apesar que você era nova, é outra disposição, é outra coisa, mas foi fácil entrar? Defina fácil. É que a gente assim. sabe aqui que o mercado aqui em São Paulo, você tem que ser persistente, né? Mas Então, isso nós estamos falando de 40 e É. lá, né? Era bem diferente. Mesmo aqui em São Paulo, 30 anos, era diferente. era diferente. As pessoas vinham, ficavam no estúdio. No meu caso, eles fizeram uma chamada, 3 empresas do Rio, para treinar dubladores. Isso foi um pouquinho antes da lei do ator. Então não tinha necessidade de ser ator. De ter DRT. De ter Uhum. DRT. Não existia o DRT ainda, Uhum. né? E essas empresas davam curso. Aí eu vi isso, eu sempre gostei de dublagem, sempre foi uma coisa que me atraiu. E eu estava desempregada, eu já tinha ido para o Rio há um tempo, eu não fui lá para dublar, eu já estava morando lá. Uhum. Aí eu fiquei doida, né? Aí tinha lá Herbert Richards, Telecine Perifilmes. Eu só conhecia Herbert Richards. Aí o que eu fiz? Não vou no Herbert Richards. Porque eu quero ir para Herbert Richards quando eu souber o que eu estou fazendo. Então eu vou lá pequenininho, fui na Perifilmes. Aí, qual foi? Essa história também é bonitinha. Conte. Inicialmente, eles fizeram um teste com várias pessoas. Pôs anúncio no jornal, fez, e colocava assim, uma pilha. Aprovado, não aprovado. Mais assim, né? E aí, ninguém me chamou. Eu falei, não é possível. Eu vou lá, não. Eu sabia que eu tinha uma voz legal, tinha uma dicção legal. Uhum. Isso pelo menos eu tinha. Aí eu cheguei lá e falei com um cara lá, que era, digamos, tipo assim, o chefe dos técnicos. Aí eu falei pra ele, olha, eu recebi uma ligação, mas o meu telefone ele é de recados, e eu não sei se foi daqui que me chamaram. Conversa fiada, ninguém tinha me ligado. Aí ele falou assim, peraí, deixa eu ver se você foi aprovado. Aí ele pegou aquela pilha assim, que foi... Aí lá no meio ele falou assim, tá aqui, tá aprovado. Eu tava. Só que eles chamaram para fazer o treinamento os primeiros 10.
E nunca mais chamaram mais ninguém. Ou seja, se eu não tivesse dado essa conversa fiada, eles não teriam me chamado. Não teria. Aí ele falou assim, tem uma menina que foi chamada, mas não veio. Eu vou pôr você no lugar dela. Oh, ai, ai. Né? Anjinho da guarda. E foi assim que eu comecei na Peri Filmes. E com essa noção. Eu só vou para Herbert quando eu souber o que eu estou fazendo. Tanto que chamaram, depois de um tempo, chamaram eu e a Fátima Mourão, que começou junto comigo ali na Peri Filmes, para ir para Herbert. Nós tivemos a audácia de recusar. Você recusou a Herbert. Nós recusamos a Herbert, porque a gente estava uns 3, 4 meses no negócio. Uhum. A gente falou, a gente não tá boa o suficiente. Falamos, não, agora não, mais para frente. Aí quando nós achamos, a gente já estava trabalhando na Peri e na Telecine, a gente achou que já estava bacana, agora como é que a gente vai para Herbert? Né? Aí a gente falou com um colega, Márcio Seixas, Márcio, assim. Aí ele falou lá com a pessoa que era o diretor artístico, e aí ele falou, tá bom, eu vou chamar as duas para um teste. Nós tínhamos 22 anos. Aí ele chamou com o diretor, Mário Monjardim, para fazer o teste. Eram 2 personagens, o mesmo para as duas. Uma mulher de 70 anos e uma Eita. galinha gorda. Quer Eita. dizer, claramente que não era um Pra não Paraná. rolar. É, Mas foi só de sacanagem, porque ele já estava interessado na gente. é. E eles contrataram as duas, entendeu? Mas foi assim, a gente esperou entrar para não ficar rotulado de novato, não sabe o que está fazendo, né? Então, a Ficou gente o quê? arriscou, a gente bancou de não entrar logo, entrar depois. E, de fato, já entramos fazendo coisas melhores. Já fizemos, sei lá, teste de série protagonista. Então, a estratégia parece que deu certo. Parece que funcionou, né? É, Mas é muito difícil alguém fazer isso. Normalmente a pessoa quer sair quer correndo pro melhor, né? vai, Tem mais. correr para o maior, ou onde tem mais daquilo que hoje em dia, daquilo que interessa, né? O cara, onde que estão fazendo o Game of Thrones? Exato. Onde que estão fazendo os desenhos japoneses? Onde que estão fazendo, né? Assim. Foi interessante, porque a gente era muito jovem para ter pensado nisso e ter bancado, né? E com um detalhe, na Peri Filmes, nós somos contratados, depois do curso, teve um funil, e aí fomos contratados por 3 meses como experiência. Ganhava um salário X, acho que era um salário mínimo. Era um salário mínimo. Aí, eu não conseguiria sobreviver com um salário mínimo. Aí eu cheguei pro dono da empresa, que era um americano, senhor, falei assim para ele, falei, olha, eu quero muito fazer isso, mas com um salário eu não consigo sobreviver. Mas com 2 eu consigo. E eu sou secretária, eu sei fazer um monte de coisa de escritório, você não quer me colocar aqui, você me paga 2 salários, eu faço tudo. Ele topou. Quer dizer, a minha sorte foi, né? Pra nada, porque não tinha o que fazer. Então, o que isso me proporcionou? Eu ficava ali nos bastidores. Ficava dia e noite lá dentro, né? Eu vi como cortava filme, como fazia mixagem, isso começando a dublar. Isso tudo esse começo de história aí, ainda era celuloide? Era. Ainda era O filme celuloide. ainda era Todo projetado tempo. na parede? essa coisa Isso. toda? Isso foi em 1978, Ah, tá. né? E aí passou uma segunda fase. Daquelas pessoas lá dos 3 meses, eles iam aprovar X pessoas para ir para o mercado, né? Por hora e tal. E as que eles achavam que ainda não estavam no ponto certo, eles iam segurar mais 2 meses ganhando tal de salário. Eu fiquei nessa segunda turma. Aí eu cheguei para ele e falei assim, não, eu quero ir para o mercado. Eu acho que a senhora ainda não está preparada. Mas se a senhora quer, eu libero. E assim aí eu banquei o contrário, né? Ah, Eu banquei que eu passo a ganhar menos. E fui e deu certo. E não saiu mais até hoje, tá lá. Tô aqui. E lá se passaram as décadas. É. E tudo aquela ampulhetinha girando. E para São Paulo? Para São Paulo. Por que eu vim para São Paulo? Isso. Então. Ela se pergunta isso até hoje. Não, eu sei por que eu vim. Eu vim porque a criatura é pisciana, sensível, né? E aí, na Herbert Rich, especificamente, era muito engraçado, porque o elenco era mais ou menos o mesmo nas 3 empresas. Nós éramos contratados nas 3 empresas. Mas na Herbert Rich rolava uma coisa assim, peçonhenta, assim, sabe?
do nego ir lá para onde tinha as escalas, ele não olhar a escala dele. Eu falei, pô, mas fulano tá aqui com X horas, eu não tô. E esse clima começou a me incomodar muito. Eu falei, será que eu quero viver assim o resto da minha vida? Sei lá, acho que foi uma crise depressiva que eu tive aí no meio do caminho. E falei, não vou dublar mais, vou para São Paulo, sei lá, vou ser secretária de novo. E vim. Só que antes de eu tomar qualquer decisão, assim, em São Paulo, do que eu ia fazer, eu fiquei vendo minha mãe, que era secretária. Né? Aquele esquema. Levanta, vai trabalhar, almoça lá, volta no final da tarde. Eu falei, gente, eu não vou aguentar isso. Aí eu liguei, um pouco antes, o Valdir de Oliveira e Antônio Moreno tinham ido dublar no Rio, ficaram um tempo. Eu conheci eles lá, mas eles já tinham voltado. Aí eu liguei pro Valdir e falei assim, tô em São Paulo, quero dublar. E tinha uma empresa que era próxima da minha casa. Eu morava no Paraíso, essa empresa era no Paraíso, chamava de UFO no Brasil. E aí ele me chamou, me apresentou o diretor, o coordenador, que era o Emerson Camargo. Agora, o mais irônico é que o motivo pelo que eu saí foi por causa de inveja, de fofoca e tal. Foi o que eu mais tive quando eu cheguei em São Paulo. O primeiro filme que eu fiz aqui chamava-se Expresso do Oriente, com uma atriz, Jaqueline BC, acho que era, conhecidíssima, e que já tinha uma atriz brasileira, uma dubladora paulista, que fazia ela. Então ficou aquele fofocaiado. Nossa Senhora, né? Só que eu não percebi. Parece que puseram um véu assim em mim, eu não percebi. Dali eu fui para o SBT, no SBT eu comecei a dirigir, fui para Álamo. Só depois que eu estava aqui um ano e tralalá, é que alguém me falou, Anaí Silva, qual era a situação real antes, só que já não era mais, porque aí já tinha me absorvido. Acostumaram. Né? Aí já estava no já elenco. estava na hora, já era da turma. A única pessoa que ainda sempre teve o pé atrás comigo era uma das melhores dubladoras de São Paulo, chamada Sandra Campos. Que era ela que dublava aquela atriz lá que eu fui dublar. E ela sempre teve um pezinho atrás comigo. Mas o restante... Era o mesmo padrão, né? Por isso. só que ela era mais antiga do que eu. Eu também tive Tradicional. esse problema com as antigas do Rio lá. Né? Também tive esse problema. Mas foi absorvendo. Quer dizer que você veio para bagunçar duas cidades, né? Ao mesmo Chegou tempo. numa bagunça. Não, é um ponto de vista. Uma, a bagunça não era com ela. Na outra, é que Era mais, a bagunça era mais com... Eu especificamente. vou pegar mais chá. Eu tô comendo e tomando chá, vocês conversem. E hoje tá que tá. Nossa, que fome, não jantou, não? Ela não é madrinha da Juliana? A Juliana não é nossa filha? Ela é comadre. Comadre. Vocês não conversa estão de comadre? Conversa de comadre aí, larga deu. Agora, chegando na... Foi logo que E você você chegou... não é minha irmã, tá? Eu tava falando já. Logo que você chegou, já foi com personagens bons, né? Foi. Você já chegou já com Cheguei dubladora arrasando. conhecida, E pianista ainda por cima. E Quer dizer, pianista. é que eu não dublava ali, porque é um jogo... ali é baixo o E jogo. falando francês. Chega falando francês nos intervalos, toca piano e dubla. O que é? Vai pra casa. Vamos Na época eu não falava francês. Não falava, não? Não. E demorei muitos anos para conseguir viajar também. Aí não tinha muita... Mas na época não tinha. Eu não estava lá, então só via. Mas às vezes a BKS, por exemplo, que depois foi a minha casa, mas a minha primeira visita à BKS, eu fui chamada pela dona, que era a doutora Perângela, que olhou para mim. Ela era casada com o representante de um dos distribuidores. Ela olhou para mim e falou assim: você disse que dublou no Rio, né? Não sei onde, porque o fulano disse que nunca ouviu a sua voz dos filmes deles. Essa foi a minha primeira impressão Foi bem-vinda. da doutora Onde que Pierangela. você foi? Aí eu falei, estranho, porque para a empresa que ele trabalha, eu fiz tal série. Mas, prazer, tchau, até logo. Sumi, né? Aí muito depois, aí fui chamada de outra forma e tal. A Perângela, hoje em dia, acho que não. Faz tempo que eu não vejo ela, que ela tá meio afastada e tal. Mas até uns 10 anos atrás, porque eu comecei lá, né, minha vida. Não era BKS, ainda não tinha Perângela ainda. Quando ela chegou, eu já estava lá. Tinha eu e o Ralph, né?
Quando ela chegou, eu tava um pouco, mais ou menos, no pedaço. Mas era muito novo, muito, muito garoto. Até uns 10 anos atrás, ela me encontra. E aí, menino, já aprendeu a dublar? Foi pro resto da vida isso. Não, Agora, o mais essa engraçado é que quando eu fui dublar, ele falou do Ralph. O Ralph era o técnico de mesa. Na hora que eu abri a boca, o Ralph quase morreu. Porque ele disse que escutava a minha voz nos filmes do Rio de Janeiro e que era meu fã, assim, né? E quase morreu quando escutou a minha voz, que eu tava lá. que estava lá. Aí ela veio me dizer que eu não fazia os filmes do Não Rio de fazia. Janeiro. Ela diz sempre, né, que você aprendeu a dublar, Aí não conheço acabei não. com os anos passam, fui coordenadora da BKS. Né? Foi. Então, Eu lembro da e sou Denise. madrinha, eu sou comadre dela também, porque também batizei a filha dela. Madrinha da Dani Então. também. Eu lembro da Denise enlouquecida na BKS, fazendo a coordenação dos estúdios, num período que ela veio com o esquema do Rio, né? Ela foi para o Rio para entender, voltou, aí enlouquecida numa mesa enorme com papel de quadradinhos, e põe ali, põe quadradinho. Que era bem quadradinho. diferente, né? Nós tínhamos 2 pistas e meia. Uhum. Então, todo mundo que trabalhava naquele filme tinha que se encaixar naquilo, mas de uma maneira economicamente viável. Então, juntava você e ele, faziam, aí você saía, aí fazia ele comigo, aí ele saía, eu fazia. E isso tinha que estar no papel Aquilo ali. ali naqueles E pouquíssimas quadradinhos pessoas todos. conseguiam fazer aquilo. E não tinha computador assim da Exato, forma que tem não hoje tinha para ajudar. computador. Era no papel. Chegou um momento que em São Paulo poucas pessoas conseguiam fazer, mesmo aquelas que conseguiam, Não elas queriam. abriram mão. Tanto que chegou um momento que tinha só 2 pessoas fazendo em São Paulo, Nós dois. fazendo para os outros. E foi engraçado, porque eu fazia nessa época, o Nelson foi trabalhar lá, ele já pegava meus esquemas pronto. Aí quando eu resolvi largar, um dia eu fui na casa, nem deve lembrar disso. Falei, vocês moravam em Atibaia. Aí eu falei, vou te explicar como é que programa esse troço. Porque eles faziam aqui em São Paulo, mas de uma outra maneira, porque teve uma época que não pagava por hora, pagava só por anel, então não tinha essa necessidade. Né? Foi tão difícil, gente. Ó, aqui, ninguém queria saber porque era muito difícil. Muito complicado. Eu liguei pro Nelson, da televisão, e falei assim, então, aqui, você junta isso com aquele, lá, põe o número aqui, eu levei 10 minutos, ok. E saiu fazendo o esquema. Devido ao fato de eu precisar daquele trabalho. E de estar muitos anos também, acho, fazendo isso, e de não ter preguiça mental. Porque o problema é que os outros, quando eles viam o trabalho que ele dava, eles falavam, não quero. Não, Dá trabalho. Pelo amor de Deus. Dá trabalho. Não. Porque não tem. E teve uma época no meio disso tudo que a gente trabalhava com verba. Você lembra disso? O filme, eles cobravam Custa X, tanto, aí a gente tinha X%, o filme tinha que ficar naquele valor, de X%. Você tem tanto Acabou. para fazer esse filme. Exato. E tinha que fazer E aí naquele você tanto. tinha que bolar aquele jogo de xadrez lá, maluco, para o filme ficar dentro. Era uma verba real, mas era uma verba real que você tinha que Não podia errar. quebrar a cabeça para chegar naquele valor. Se você só fizesse solto, ficava o dobro, né? Então, E o seu estava dentro dessa verba. Se ultrapassar, se reduzir o seu. Sim. Né? Também. Não Era era uma bem boa coisa complicado. reduzir. Agora, de personagens, qual foi que mudanças de... Legal que ela patamar. levou a sério, elas vão ficar conversando e eu vou ficar comendo. Pergunte essa coisa, o que personagem que, sabe, a partir desse, agora eu sou chamada para coisas assim. Aí, a partir desse, cada um tem uma divisão, né? Não teve? Não percebeu acho que nenhum? não. Eu, logicamente, não tinha a voz que eu tenho hoje, eu tinha a voz muito mais leve, mais aguda, né? Fazer a punk. Lá no Rio. Aí aqui no SBT eu fazia criança. Naquela época a gente não tinha crianças que dublassem, né? Era sempre feito por mulheres. E das crianças que faziam mulheres, eu era uma das melhores. Desde lá do Rio. Né? Fiz muita coisa da Disney lá no Rio também com o Thelma Avelar. Então aqui eu fazia criança, fazia adolescente. E aí foi indo naturalmente. Aí à medida que eu fui ficando, a voz foi pesando um pouco mais, fui deixando de fazer isso.
Fui fazendo outras coisas e assim foi. Ela Até sai- fazer as vovozinhas agora. Sai da punk pra Sigourney Weaver. Foi mais ou menos na mesma época. Teve uma época. O meu operador de câmera acabou de derrubar tudo e quebrar o equipamento, entendeu? De novo? De novo. De novo. Ele não vai ganhar um centavo nos próximos 3 meses para pagar isso aí. Porque com 3 meses do dinheiro dele, ele paga tudo. Mas ele tá esperto já, ele tá esperto. Tá. Eu vou arrumar um pau de selfie para ele usar isso aí. Escuta, que show da Xuxa é esse? Vou prestar atenção? Agora tá de fone. Ah, gente, pera, põe lá. Puseram a criança de fone. É, a gente. Liberou geral, podemos contar as histórias escabrosas agora. Vamos lá. A entrevista estava censurada hoje. A voz dela ficou mais Já grave? pensou a do Ricardo? Nossa senhora. Que uma- A voz dela ficou mais grave. Hoje em dia não tem mais punk. Não. Não. E a minha ficou mais também, mas. O avô do governo, né? É muito estranho, Assim. porque eu consigo pensar as 3 que eu fazia voz aguda. Que era Punk, a Mini e a Olivia Palito. Eu consigo pensar na voz. Ela vem, mas eu não tenho a emissão. Né? Uhum. Entendeu? Não dá mais. Nossa, a Mini, E então, que a uns- Mini era mais aguda, eu acho que a Punk. Muitos anos aí pra trás, acho que quando você fez aquela entrevista comigo, da última vez, tem uns 10 anos, 15 por aí, né? Não. Por aí. Não mais. Ou seja, eu tinha uns 50 anos. A Dubla Vídeo foi redublar a Punk. E eles queriam que eu fizesse teste. Eu falei, não dá. Tô com 50 e tralalá, não, mas que o cliente... Eu falei, não vou fazer. De repente dá azar que eu faço um trechinho só e eu consigo fazer. É uma morte para fazer a série. Aí eu vou ter que fazer a série e vou estragar uma série que eu fiz, Uhum. que é referência, que eu gosto. Não vou fazer. Peguei uma atriz mais nova, uma dubladora que consiga fazer. E não fiz. Não fiz, foi a Sara Marques que fez. É. Ela não era criança na época, mas a idade bem mais próxima, né? As coisas mais curtas, né? Fazer uma coisa curta, responder uma coisa, ou fazer uma brincadeira numa entrevista, É. ou às vezes até, felizmente, fazer um comercial que é 30 segundos, dá para fazer coisas, dá para fazer Kiko, mas fazer... vamos redublar a série? Não, liga pro Vinícius. Não dá. Não vai dar para eu fazer, não. É. E outra coisa que eu sempre tentei me preparar é... Quando eu comecei, que eu tinha 20 e poucos anos, eu via, isso no Rio, as dubladoras lá de 50 pra frente, reclamando. Mas eu posso fazer essa moça de 18 anos. Eu ainda tenho a mesma voz. E aquele sofrimento. Uhum. E eu observei isso, eu falei assim, não vai acontecer isso comigo. Eu vou me preparar para que a minha voz mude, não sei o quê, e que a fila ande, que venham outras pessoas. Que faça o que E eu acho que eu combina, né? consegui, eu não sofri com a mudança que foi havendo dos meus papéis e tal, em função da minha voz. Então, eu acho que foi legal eu observar isso lá atrás, para não repetir. Não é o achar que é ridículo, qualquer coisa, é o sofrimento da pessoa. É. Porque, de verdade, elas achavam que podiam fazer. Acredita. E Aqui estavam tinha muitas também. sendo sacaneadas, É. entendeu? E eu não queria isso pra mim, sabe? Acredita mesmo que é. Tem alguns homens também que acreditam. Né? Que fazem. No meu que dá caso, eu pra olhava fazer, as mulheres porque, né, era o meu alvo. Pra poder aceitar a fila andando, né? É engraçado isso aí na vida pessoal. Eu pensei nessa história do envelhecimento com relação ao trabalho e com relação à estética. E preparar para ter ruga, né? Para ficar, tipo bulldog. Ok. Eu só esqueci de me preparar para decadência física, É. sabe? Do corpo já não funcionar mais, de ficar doente disso, de ter problema. Essa parte eu não me preparei. Não me Agora, preparei. E eu sofro um bocado por causa disso. hoje, você se sente na melhor idade, na terceira idade ou só no amadurecimento? Ela não tá ouvindo, né? Eu me sinto na idade da puta que pariu. Melhor idade? Sei lá quem é que inventou isso aí. Eu estou com a Cher.
Entendeu? É. Não, é horrível. Tem essa de... Não Tudo tem, bem, né, algumas melhor. coisas melhoram. Você se sente mais segura, você liga o seu certo foda-se para algumas coisas. Mas não, eu preferia ter 35, tava muito bom. Entendeu? E como você acha que, como você sente que as pessoas te tratam, onde elas te encaixam? Na tal melhor idade, né? Nessa coisa que é viva, ou na coisa da vovó? No tratamento externo? Depende do quem, quando, onde, né? Eu acho que no trabalho em si, eu não senti tanta diferença. Claro, as pessoas mais novas que não me conhecem e tal, mas eu tenho uma famazinha assim, né? É. Aqui nesse pedaço tem uma horazinha assim que ajuda um pouco. Mas mesmo assim, Simone, Mas Não tem mudança. Agora, no dia a dia, se eu vou no médico, numa coisa e tal, geralmente, acho que é meio a meio. Muitos me tratam como a senhorinha e tal, né? Por causa da aparência, cabelo branco e tal. E outros, como ao mesmo tempo eu falo muito, assim, sou meio articulada, eu falo de vários assuntos, eu consigo ligar um computador e trabalhar nele, né? Então, entra aí na tal da melhor idade aí que você está falando. comigo a coisa é assim, acontece com frequência. Homens que me contam, como é que é? E aí, tá tudo bem com você? Tá legal? Cara de preocupado, deixa eu me preocupar com o velhinho. E eu já quero dizer umas graças pro cara. E mulheres, assim, ai, Decinho, você tá bonzinho? Eu tento imaginar, né, para uma pessoa de 20, como que é uma pessoa de 70. Eu, quando tinha 20, uma pessoa de 50, É velho, era uma pessoa velha. velho. Que dirá 70, é velha, de fato é, entendeu? É. Então, mas não necessariamente o velho fragilzinho, né? Quer dizer, até de saúde sim, mas de cabeça às vezes não. Você Então- você vê o etarismo no trabalho ou na rua? Eu acho que sim, bastante. Gente do céu, Gente. pera, desculpa, O mas que é aquilo? Meu Deus, o que é Ninguém isso? me avisou que tem esse tipo de coisa O aqui. que Né? é? minha mãe do céu, tem uma criança, daí, ó. Isso é roupa de que exatamente? É só o Pikachu. Pikachu. Minha mãe do Oi, céu. professor. E eu entreguei uma filha minha pra essa criatura, entendeu? Casa do Nelson acontece essas coisas. Não. Minha mãe. Ele alugou essa fantasia só pra isso. É o pijama dele. É o pijama. É o quê? Pera, vai nela, vai nela. Entregou. É o quê? É o pijama. Bota aqui. Ele dorme com essa roupinha. Ela dorme de Senhor. mini, o dela Ela é dorme de mini e ele dela- dorme de Pikachu. O casal ideal. Nasceram um para o outro. Nasceram um para o outro e você não é minha irmã. Mas sim, voltando do Ela etarismo. não é sua irmã e também não é minha irmã. Eu sei. Porque acontece Todo mundo de- pergunta. de acharem que nós somos irmãs. É engraçado isso. Sempre, né? Olha, Não é nós temos- agora que nós a gente tá temos, mais velho. ó, Sempre foi. Nós temos até uma grua no nosso equipamento. ó. Somos muito bem equipados. Nós Isso é com a ajuda de vocês, nossos apoiadores, o pessoal que assina como membro, certo? Que nós estamos nos equipando. Tem até grua agora. Vai. E ela obedece ordens, a grua, né? Vai. Ah, sim, é. vai. Apertar botão, né? A gente fala, Comando de voz. vem mais pra direita, a grua responde, tá legal. Tem a inteligência bem artificial essa. Muito artificial. Mais artificial que inteligente. Isso. Agora ele joga o negócio, vai embora e pronto. aí, quero ver. Ai. Mas sim, voltemos ao tema aqui, dos velhos. Eu estava falando do etarismo, que você sente, você vê por aí que tem mesmo. Sim, com certeza. Em tudo, até na dublagem também, né? Uhum. Igual ele falou, a atitude da pessoa achar que você já tá caindo nos pedaços, né? E o trabalho, será que vai dar conta? Então, Há 3 horas para a pessoa É, fazer 10 anéis, né? é. Você acha que tem uma escala de 3 horas, chega lá agora tem que eu 10 anéis. voltei, em 2 empresas que eu fui,
eu fui tratada assim. Eu não sei nem dizer se é legal, se não é. Às vezes eu me senti meio assim, com um certo quê especial. Não, olha, tem a cadeira aqui para você. Você senta, as pessoas ficam do lado, porque a gente ia fazer um vozerio e tal. Todo um cuidado especial. Uhum. Que não sei se é porque eu estava voltando ou porque eu tô velha. Uma reverência, como quem É. trata uma peça de museu. Exato, Né? exatamente. Luvas brancas para mexer aqui. Pra não... Exato. Você não sabe até que Ela saiu ponto da é. prateleira lá, né? É. Ai, ai, vai quebrar, né? Até que ponto é. Então, eu não sei se de é fã legal do ou se não trabalho. é. Eu me senti assim meio, né? E agora, gosto não? Falo. Então, ok, Merda ou não, né? Tudo bem, Não, eu já bagunço a coisa um pouco, eu não sou muito chegado nesse nível. tudo bem. Eu tenho notado também que para velho uma coisa. Quem é de- velho? Do que você está Não, falando? é Sei, pra mas é um assunto velho. que ela gosta de conversar. Para colocar, eles estão colocando para velho uma coisa assim, que o velho atualmente está com um poder aquisitivo na família. De verdade, é sempre o avô que está cuidando, né? A aposentadoria. Eu me lembro. E aí está dirigido demais o consumo para isso. Igual teve um tempo que foi para criança, é. outro tempo que foi para o LGBT, outro tempo que foi. Agora eu tenho visto muita coisa para velho, para vender, para stand, não sei o quê. Tudo que é bom para velho, um jeito de tomar remédio sem engolir, um jeito de. Você dá um remédio, joga para cima, eu não sei. Exercício para fazer dormindo na rede, né? Aí teve uma feira Expo Longevidade que eu vi num jornal ali. Eu falei, gente, o que será que tem lá dentro? Um monte de stand de fralda. O que será, né, que tem nessa... E ela vem falar de etarismo, olha É só. isso que eu ia falar. Né? Isso é um certo preconceito da sua parte. Não, É, a gente sabe faz. como é que são as coisas. Tudo bem que você é bem mais nova do que nós dois, mas... Mas né? é assim, esse a gente costuma fazer, tava falando pro Nelson, a gente vai no mercado, a senhorinha tá na frente lá contando, a gente fala, oh meu Deus, a velha pegou... Eu faço isso Ah, toda hora. meu E Deus, depois essa eu presto véia atenção, tá ela é mais no nova do caixa. que eu. Quase sempre é. A minha cabeça diz, tem que ter 2 velhas no caixa para levar 2 horas para. Aí as velhas vão passar aí, eu dou uma boa olhada assim. Ela tem uns 15 anos a menos que eu, a velha. Eu não sei, então, essa coisa de. Você tem percebido isso, desse nicho que estão colocando para consumo? Não, percebi não. Não? Não. Mas tem- Eu acho que eu esqueço. É verdade. Porque, tudo bem, tirando o período de 9 anos que eu fui casada, o meu antes dos 20 anos até hoje não mudou grandes coisas. Uhum. Porque eu não tive filhos, então eu tenho hoje o mesmo tipo de vida que eu tinha com 30 anos. Uhum. Então eu não esqueço. Eu só lembro quando dói. Eu tenho que ir no médico toda hora, fazer um exame toda hora. Eu tô Sim. com É por isso, doença é por séria. isso que eu fico me lembrando toda Mas- hora. Porque só lembro quando Só dói lembra também. quando dói. lembra toda Eu lembro o hora. dia inteiro. Aquilo que eu falei, que eu não me preparei para essa parte da decadência física. né? Uhum. Então isso eu brigo um pouco dentro de mim, porque para aceitar e para não me irritar. Né? Então funciona meio assim. Eu tenho vários problemas de saúde. Então às vezes eu me acho tão bem, eu acho que eu tô tão legal. Né? Nossa, eu tô ótimo, meu corpo tá reagindo bem para as coisas. Passa 2 dias, eu acho que eu vou morrer depois da manhã. Entendeu? Então eu fico nesses surtos assim. Eu sabe? passei por isso mais aos 50. Não, eu tô. Até os 62, por aí, eu fui de boa. A mudança dos 50 foi tão grande que nem a adolescência, né? Tem um vulcão, muda isso, muda aquilo. Só que as mudanças no corpo nessa fase, elas vêm em forma de dores, de coisas erradas. É. Foi tanta, e tão assim, sem aviso, porque ninguém informa pra gente, né? Os velhos não contam pra gente o que eles passaram. É por isso que eu falo que eu não, Né? não me preparei para isso. Eles não contam pra gente como é que era. A gente acha que é só com a gente que tá acontecendo. É. Pergunta pra elas. No Natal eu me despedi de todo mundo. Natal Ah, sério? de 50 anos, né? Quando eu fiz 50 anos, no fim daquele ano, eu falei, não. Montou Já a foto. Botei a foto do morto, sabe aquela foto de filme que o cara fica no meio, põe a família inteira em volta e no ano seguinte ele não tá mais lá na foto? Putz. Assim, montei a foto do morto e tudo. Porque assim, pra mim eu não estaria lá no Natal seguinte.
Ainda tô aqui. Digamos que numa situação um pouquinho pior do que a de 50 anos. Passados os 20 anos, a coisa tá feia. Achou que Mas agora eu tiro E aí? foto só nos cantos agora. Vai alguém no meio aí. Você sabe, os diretores mais de teatro, né, que fazem aquela coisa, vou pegar, que eu conheço, né, que eu tenho envolvimento, fala, eu vou tirar a pedra desse, vou tirar leite desse ator, tirar leite dessa pedra, né, aquela coisa. Tirar a pedra desse leite. Não, eu vivo trocando. Tirar a pedra nesse ator. Aquela coisa de mexer com os brios do ator, para o ator dar o melhor dele. Tinha muito diretor assim. Quando eu comecei, bravos, que eram bravos. Você tá falando do teatro ou da dublagem? Não, eu tô falando do teatro, teatro, né, por que eu enquanto. conheci. Daí, na dublagem, eu não tive muita essa experiência. E ouvi muito isso da Denise, sabe? Puta, a Denise é brava, a Denise é isso, a Denise pega ali, ela puxa, a Denise é isso. Eu estranhei, porque comigo a Denise não fazia. Mas A é Denise comadre, era né? comadre. A Denise sabe que eu choro, então ela ia com mais Mas é que eu acho que calma. tem uma diferença entre um diretor, você falou uma coisa aí que é isso aí, de machucar para tirar o melhor do ator, de agredir. Eu nunca agredi, eu nunca tive essa. Eu era exigente, Uhum. eu era muito exigente. E faz de novo. Não, ali, você não tá vendo que ali não sei o quê. Mas teve diretores de dublagem, e eu conheci alguns ainda, no final dessa fase, que falava, tipo, você é burro, você é idiota. Não tá... Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Eu aceitei escala com bem no finzinho, quando ele já não estava mais bravo, e falei, eu aceitei porque eu não sabia que era com você. Porque eu estou agora com medo. Aí ele falou, não faço mais, não sou assim não sei o quê. E foi um amor também naquela escala. Mas ele já estava mesmo bonzinho com todo mundo. Era o Drauzio. O Drauzio, o Drauzio estava bem velho. Porque o Drauzio, as histórias dos atores saíam chorando. Eu trabalhei muitas coisas com o Drauzio e nunca tive problema. Porque você fazia direito. Eu acho até que eu sou uma pessoa paciente, assim, eu peço mais, tá? Eu sou paciente com a pessoa, como é que eu vou explicar? Que ainda não tem o domínio da técnica, aí inclusive eu ensino, eu explico, eu vou fazer de novo, eu faço ouvir, olha como ficou bom agora, né? O que eu não tenho muita paciência é com falta de atenção, sabe? Que isso aconteceu uma vez, eu nem devia contar isso aqui, né? Mas agora eu vou ter que contar. Agora já começou, né? Começou. De eu Só não perder põe a o nome. paciência a esse nível. O cara era ruim, o dublador era ruim. Só que o dono da empresa escalou, era um papel que era para esse. Mas ele era aquele tipo de cara que disse, você pode amanhã? Não. Você pode amanhã? Não, pô. E o cara tinha um bife, era um desenho animado, era um polichinelo, uma coisa assim, que o cara falava... Muito difícil. E eu com a maior paciência. E tinha um nome lá no meio, não lembro, tipo Johnson. E ele falava Johnson. E aquilo foi, quando ele conseguia acertar Johnson. Aí vamos de novo, não tinha ponto de cor. E eu fui me controlando muito, foi. Aí uma hora eu estourei. Eu abri a porta do estúdio e falei assim, vai embora. E o cara, o quê? Eu falei, vai embora agora porque eu vou bater em você. Então sai da minha frente agora, vai embora. Ai. Foi a única vez que eu realmente perdi a linha. Ninguém filmou isso? Ninguém filmou. Mas a continuação é pior. Porque aí o cara olhou pra mim, se ajoelhou no chão, assim, por favor, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Eu respirei fundo, fui pra técnica. Vai. E aí o infeliz acertou tudo. Aí que eu Era queria falta matar de mesmo. atenção. Era só, não tá nem aí, né? Então, essa falta de atenção me incomoda. A burrice, um pouco. Mas eu fico falando pra mim mesma. Ninguém tem culpa de ser burro. Burrice Você não é complicado. nasce inteligente ou nasce burro. Isso é verdade. Então, não é uma coisa que você aprende. Então, às vezes você tem que falar, explicar e tal, porque a pessoa não tem rapidez. Né? E aí me incomoda, mas eu não tento não passar isso para a pessoa, né? Então, agora isso melhorou muito quando a gente saiu de dirigir dentro do estúdio para dirigir na técnica, que é outra coisa que é meio invenção minha.
Porque sempre o diretor ficou dentro do estúdio com o ator. Né? Todos, aqui no Rio, tudo. E eu trabalhava na BKS nessa época. E eu sempre tossi muito. Sempre. E aí eu tinha que ficar segurando a tosse. E aquele monte de mofo que tinha na BKS antiga e tal. Aí um dia eu falei, peraí, saber? Técnica grande. E a BKS sentia de um tudo por ali. Eu subi, saí fuçando, pedi para um funcionário, traz aquela mesa, traz aquela cadeira. Montei dentro da técnica um lugar para mim. E aí comuniquei para o Piranha. Falei, olha, eu estou dirigindo da técnica, ok? Tá, ok. E eu percebi que era muito melhor. Não só porque eu tinha mais liberdade de movimentos e tudo, mas eu ouvia o que estava gravado. Que fazia muita diferença do que você está ouvindo aqui do lado, o que o cara está O que falando. está falando ali. E ainda por cima eu conseguia dirigir o técnico também. Né? E aí começou devagarinho, isso começou a pegar. As pessoas, os diretores... Eu não tive essa iniciativa na vida de fazer, mas eu achava isso desde garoto. E, assim, primeiro por ter sido técnico, né? Eu fui técnico por muitos anos. Sim. Como projecionista e como técnico de gravação, na mesa de gravação. E depois pensar, o diretor de cinema olha por uma coisa que dá para ele a ideia da tela, ele vê o que vai acontecer. O diretor de teatro cuida das pessoas no palco, ele vê o que vai acontecer. O diretor de alguma coisa gravada tinha que ouvir o que vai ser gravado, na minha cabeça era isso. Tá gravando. Né? Então assim, já sai com o som que vai vir, a gente já tem uma ideia melhor. Mas nunca tive essa coisa de fazer, de dizer, de testar. Quando isso surgiu, eu fiquei muito feliz. Quando surgiu essa coisa de vir para técnica. História que você falou que eu fui técnico. Teve uma boa fase da dublagem em que tinha que editar na pausa. Né? Só tinha 2 fitas, então ia na pausa e editava. Isso foi com vídeo, depois acho que foi com DA. E aí o técnico falou assim, não dá. Aí os dois, não dá, sai daí. E editava, entendeu? Eu pegava... Dormitido pra caramba. Mas tinha o outro lado, né? Toda hora eu pegava e ficava na técnica pro cara ir fumar um cigarro, pro cara ir pro banheiro e no serviço não parar. Eu continuava gravando. Mas isso só depois que nós passamos, o diretor passou pra técnica. Pra técnica. É. E também, depois... E eu tô falando aqui de boca cheia, porque você que tinha conversado. Houve um período que eu dei uma parada, porque eu me casei, fui morar na Inglaterra, voltei, já não trabalhava tanto, que foi quando passou para o Pro Tools. E aí, hoje, eu olho aqui e falo assim, não quero nem aprender. Te vira aí, nego. Porque aí também me falar que não dá, aí tá... Não. Agora não é possível. Eu realmente aprendi tudo, eu operei tudo, desde do Ampex, lá em 1968, desde o gravador Ampex até a DA. Eu sabia tudo e fazia, tinha mão na massa. Do Pro Tools também não tem mais mão na massa. Não. Até porque não precisa, por isso. O Pro Tools já ficou claro. O que você imaginar que precisa ser feito é possível, dá pra fazer. Então faz, vambora. Agora imagina a facilidade, a gente tinha que dublar tudo em 2 pistas. O elenco inteiro do filme. Para passar para pistas infinitas. Agora, imagina o que é gravar, o que foi gravar, o De Volta para o Futuro 2, principalmente. Que tinha Vigiane com Vigiane com Vigiane. O Vigiane fazia 5 papéis. Todos tinham que ser. E um conversava com o outro. E eu só tinha 2 pistas. E tinha mais gente na cena. Foi, Por isso se pagava 50% a mais pro camarada fazer esquema. Porque... E teve um filme que eu tive que dirigir a mixagem. Ele chamava-se Nos Bastidores da Notícia. E era o mesmo esquema. 2 pistas e mais uma que a gente apagava e fazia, né? Só que era um filme passado numa emissora de televisão. Então toda hora mudava o eixo. Dava aqui 3 monitores, o cara falando aqui, porque tinha coisa do efeito. Aspas. O efeito a gente fazia em pistas separadas. Tinha uma fita que ia só as coisas de... Só prefeito. Então a gente fazia, por exemplo, um papo de telefone, ficava assim, oi, tudo bem? Depois eu volto. Amanhã a gente fala. E a continuação disso estava na outra fita. Televisão a mesma coisa. Eu tinha monitores com efeito aqui, cá, o âncora lá com a mulher. Aí virava o eixo
Ele não estava mais com efeito. A câmera estava nele, o diretor estava com efeito lá em cima, e o monitor não sei o quê. Isso era o tempo inteiro. Só alegria, né? Nossa. E aí O teve tempo que ficar inteiro. junto com o mixador para E fazer aí isso. o Ralph falou pra mim, era o Ralph, o que eu faço? Eu falei, não, eu vou com você. E aí eu falava, aí entra o efeito, sai o efeito. Tá? Agora, digamos que teve uma época que para você ser diretor de dublagem, você tinha que ser diretor de dublagem, É. entendeu? Não era só olhar o sincronismo. Aliás, nem o sincronismo, porque acho que hoje os técnicos Os mais veem o técnicos sincronismo. colocam. O técnico ajuda bem. Então, Alguns, né? Depende do salário. a gente tinha que entender mais profundamente daquilo que estava fazendo para poder entregar um trabalho legal e ficar um trabalho bom. E ficava um trabalho bom. E a necessidade do tempo, né? Que sabia, é preciso desse tempo para fazer. E que hoje já não tem, né? A gente já recebe para entregar ontem, quase não tem tempo. Na maioria das que casas. Tem uma ou outra, um trabalho Nos ou anos outro que 80, consegue. por aí, o filme era exibido aqui um ano depois que tinha sido exibido nos Estados Unidos. Agora é junto. Série, quase. era 1 ano, 2. Agora é quase simultâneo, quando não é simultâneo, Às vezes simultâneo. né? Então é isso que criou a loucura toda, né? E é simultâneo em 20 idiomas, né? Então tem que... E é outra coisa, que isso eu descobri há pouco tempo, eu não sabia disso. Por que que em alguns lugares, ou a maioria talvez dos lugares, eles querem que duble pela Wave? Para Pela poder onda. fazer todos os idiomas. E eu não sabia disso, que é porque aí vai lá os 20 idiomas, o técnico não sabe nada. Vietnamita, português, alemão, tudo junto. Ele só sabe que tá na onda. Aí ele coloca tudo na onda e solta e mixa tudo junto. É. Não importa que a musicalidade de um é completamente diferente do chinês para do português, para do alemão, É. né? Eles querem tudo na onda. E pra antigamente eles. não era isso. A gente dublava, ó, né? A boca Ah, nos seus A boca, a mínimos intenção, a detalhes, interpretação, a cena respiração. toda, né? né? O corporal, a expressão facial. Era né? a cena toda, num todo, né? É. Agora fica só na Agora- onda. De vez em Não é quando, nem não, na de vez em boca. quando se faz ainda os trabalhos assim, mas É. quando não tem esse tipo de exigência da Alguns onda. têm, alguns têm onda que sobra a boca, é impressionante. Tem, ou falta. Olha a outra. Olha lá, a Gabi vai. Tem que ser na Ou onda. não, a Teve Gabi já uma levanta. época que eu também me deu um surto. Assim, logo que eu voltei um pouco mais para a direção, falei, eu vou largar isso aqui, eu não vou fazer porque eu não sou diretora de onda. Eu sou lá diretora de Wave, eu dirijo ator. Mas aí o bolso apertou, né? Dirige a onda. Dirige a onda também. E Na empresa em que eu dirijo, por enquanto, não tem onda. tem pouca. Né? Ah, não tem nem. Não tem que fazer pela onda, você faz pela boca mesmo. Mas você não dirige pela onda, né? Assim Eu não que é. sou diretor de onda, mas eu como. É. Igual Aí- diretor de aí- onda, almoço, Não, janto, igual. infelizmente, você tem que ir se adaptando aos tempos, não adianta. É. O passado é passado, ficou lá, né? Então, É, porque tem isso também, né? que era uma grande qualidade. Agora já virou 30 defeito. anos, agora não é necessário. Ou é irrelevante ou vira defeito. É para você evitar aquilo que era qualidade. O que era, Irrelevante. Principalmente essa palavra é triste. Irrelevante. Então, isso. Agora, mudando de assunto, as viagens. A Denise tem. Ela tem uma. Que seria. com Fogo no viagem. rabo. É delicada, mas ela tem. Ela não fogo. sossega. A Denise Ela tinha tem um vício, né, de viajar, o que levou à situação drástica atual, porque gastou tudo em viagem, não tem apartamento próprio, não tem dinheiro no banco. Foi uma escolha, Mulher gasta dinheiro para ir pra Lapônia, entendeu? Um frio do cão. mas aí não fui eu, aí foi o marido. Aí já. Né, Então você foi. não fui eu que paguei, né? Ele queria conhecer a terra do Papai Noel, então vamos para Lapônia, né? Tá E bom. conhecer a terra do Papai Noel. É. Mas eu viajei bastante. Só de navio eu fiz umas 15 viagens. Para Paris fui umas 20 vezes. Então eu viajei bastante. Gosto muito. Se pudesse, até viajava de novo. Mas agora misturou assim uma certa problema físico, né? De caminhar, né? 8 horas seguidas pelas ruas de Paris. Com a graninha. As pernas que não ficaram dá. pesadas e a carteira muito mais leve. Isso, deu uma Né? invertida no negócio.
Ficou meio assim. Mas a viagem é uma coisa que você gosta de fazer. Era né? uma paixão que Você- eu tinha É uma paixão. desde criança. Eu queria. Na verdade, assim, foi muito mais, né? Eu queria fazer uma viagem na minha vida. Assim, Que eu um pudesse dia. ir conhecer a Europa. Esse era o meu objetivo. Aí Então, foi bastante para muito, Ribeirão muito Preto mais. antes, para fazer. É, Foi um monte para Ribeirão Preto. Patibaia toda hora. Patibaia, que era toda treino, hora. era treino, É, né? era treino. Ir Patibaia de moto. Aí pegou. Senhor. pegou Eu ia todo dia, não é problema de uma vez na semana. Ia de É. moto. Denise teve um período, nós falamos no Saida de moto, né? Ela teve um período que ela comprou a moto. Porque ela ia de moto. Mas nem para alcançar a moto. E para subir na O moto. período é muita coisa. Não, foi um mês, acho. Eu trouxe a moto. Depois que eu saí, eu fui olhar no espelho e percebi que não tinha espelho. Aí eu já vi em pânico. Aí eu vi na fila de ônibus da Avenida 9 de Julho, morrendo de medo. E pedi para alguém pôr na minha garagem. Porque a garagem era uma descida. Aí eu consegui tirar a moto e levar, que era perto, ali na Barão de Limeira, para pôr o espelhinho. Quando eu parei na lojinha, eu entrei, o cara com um olho desse tamanho, falou assim para mim: o que você está fazendo com esta moto? Você não sabe dirigir isso. Já me animou bastante. Já deixou bem feliz. Né? É, e foi a última vez. Aí ficou lá na garagem, aí um amigo quebrou a moto dele, como sempre, e aí ele ficou com a minha moto um tempo, Mas era conseguiu uma cair moto- na 23 de maio com a moto. Foi com a moto dela que eu caí com a Andréia. Foi. Contamos essa história conversando com o Saidon. É. Foi com a moto dela. O estrago foi total. É. Aí foi a moto. Entendi. Mas era. Seidel era o meu parceiro de estúdio no SBT. É. Uma vez eu estava acostumada a andar de moto de carona com o Nelson. Ah, quer carona? Vamos, fui com o Seidel. Uma vez pra nunca Não. mais. Não. Nunca mais. O cara era completamente alucinado. Não se anda com o Carlos Saidon nem a pé. É risco de vida. Mas era infame. Poucas vezes eu vi ela com a moto, mas a moto era muito maior que ela. Mas era uma Eu fui- CBzinha. O pé ficava só Era a pontinha CG. no chão. CG, né? A CB é grande. Era uma CGzinha, pequenininha. Mas o pé ficava só a pontinha, assim, pelo chão, para parar ali. É Tem essas muito coisas, né? Senhor. Muito bem. Ah, sim. Assim. Tem uma lembrancinha do Vamos à programa. lembrancinha. Tem que ser bem pouquinho, porque é doce. É fabricação própria. Se eu não gostar do Nossa, negócio que eu lembrança. como, tá? O que é isso aqui? Doce de abóbora. É doce de abóbora. Se não quiser, tem que só dar um toque no WhatsApp. Olha, não gostei, Não, vou lá dá, buscar, eu como. É, sempre de pouquinho. Faça o seu. Esse Obrigado. é de fabricação própria. Própria de quem? Sua? Essa é minha, essa é minha. Não, tem Uma semana vez que é sou meu, eu, você- é. Você não é Tem meu irmão. semana que sou eu, tem semana que é ele. Aí a gente vai trocando. Entendi. Pronto, já parei. Não, eu calei a boca, fala você. Ah, pelo amor de Deus. Nós vamos ter que encerrar. Vamos, Ó, tá cara, no já horário. viu o coração? Já deu Daqui a o horário. pouco, já. Vamos encerrar, temos aqui um combinado. Acabou o programa. Olha, sem ensaio, hein? Muito Dessa bem. vez sem ensaio. Pouquinha gente, mas o pessoal Atento. vigoroso, comprometido, né? comprometido mesmo com a coisa. Menos a pequenininha que tá ali viajando. Outro compromisso. Ela tem É um outro. compromisso, tá certo? Tá nem O paçoca hoje deu sossego, né? Água sossego. nem pra Jaqueline. Muito bem. Denise, pode fazer a pergunta Tem a agora. parte, é a parte das antes perguntas. a gente tem vai pergunta encerrar. do público? Agora você se vire com eles. Pergunta Ai, do público. nossa, uma só? Quanto tempo, produção? Olha, você quer fazer um programa de entrevista com a Simone? Não pode. Você chame, você pega um equipamento e faça um programa. Ai, ai, ai. Eu fiquei muito curiosa pra saber um ídolo ou uma ídola sua que você tinha ou tem muita vontade de conhecer. Não, o que eu tinha era na dublagem. Quando eu comecei a dublar, era uma dubladora, é uma dubladora que se chama Juraciara Diácono. Que pra mim era, na época, ó, eu falo dela e ainda arrepio. A melhor dubladora que já existiu. Tá?
Então, o que acontecia? Quando eu trabalhava na Herbert Richards, nós tínhamos 4 estúdios. E eu ficava olhando na escala onde que ela estava. E eu ficava assistindo ela dublar. Sabe? Então, me ensinou muito. E devo mencionar uma diretora de lá chamada Angela Bonatti, que também foi assim, uma mãe para mim. Ela, por exemplo, eu estava num filme, a gente ia fazer, como eu falei, fazer todo mundo junto, ela ia separando o que eu tinha sozinha. Aí quando acabava, ela falava, agora vamos fazer sem pressa, sem contar tempo. E eu fazia de novo, me explicava, fazia de novo, e me ensinava, entendeu? Então é uma pessoa que eu devo bastante. E eu tento fazer isso. Até hoje, o Rodrigo sabe disso. Sim. Quando alguém vai trabalhar comigo, eu tento ao máximo melhorar a pessoa, fazer a pessoa ver o que está fazendo, atentar isso, atentar aquilo. Você vê que a marmelada aqui é tão grande que até na plateia tem conhecido do convidado, entendeu? É tudo uma turma só, entendeu? Dublagem é assim. Ali, ó. Caramba, cara. Muito bem, agora nós vamos encerrar de verdade. alguma que é- Mais alguma? Ah, não sei. Não sei. Não sei, não tem. Não sei. Não sei, não tem. Então tá bom, então fica. Ela quer fazer mais 20. Ela Ah, não, anjo, bicho. Faz mais uma, vai. Vai acabar. Zuma, ai meu Deus, polêmica. Pensa na melhor. Não sei. A melhor que você tiver. Ah, agora eu fiquei nervosa. A pressão da câmera. É assim que Não tem é. mais. Não tem mais. Não tem mais. Já aconteceu de você pegar um texto muito ruim e ficar frustrada de ter que dublar? De tão ruim. Ah, quase todos que. Isso chama-se história da vida da pessoa. 80% das traduções para dublagem são muito ruins. Aí nem é que o texto também acontece. De você pegar uma coisa que o texto original é ruim, né? E você tem que. E eu, particularmente, acredito que na dublagem você vai fazer o que está lá. Você tem que melhorar nada nem piorar nada. Então, essa história assim de falar assim, ai não, mas ele fez uma inflexão muito ruim, eu vou fazer uma melhor. Isso não é dublar. Isso é inventar. Dublagem é reprodução. Né? Você tem que fazer, se você conseguir fazer o que o ator fez lá, já tá lindo. Né? Então, mas já aconteceu assim, bastante. E no caso, quando é tradução, a gente tem que arrumar texto no estúdio toda hora, entendeu? Mas e aí já o é- dublador passa. Aí já é a história da vida, né? Aí é tradução. Eu acho que eu não me expressei também. No sentido de ser o produto ser ruim, sabe? Não a ser. Sim, a gente sempre faz. O filme é uma história ruim, é isso? De quinta categoria. Ah, de monte. Tem um monte. Tem. A gente faz e ok, né? Você acha, Tem uns flores. vocês acham que a gente faz? Pensa bem, eu não sei exatamente o tempo da Denise, mas é muito próximo, um pouco menos talvez, mas é 56 anos nesse ambiente, certo? 56 anos. Houve um período, não é o tempo todo, então vamos reduzir, vamos tirar uns tempos de baixa, o tempo do começo, onde está aprendendo, vamos pegar 40 para arredondar. 40 anos onde você dubla todos os dias da vida, o dia inteiro, em pelo menos 3 lugares, às vezes em 5 coisas diferentes, certo? Então, mas vamos deixar com 3. Todos os dias da vida são dias úteis. Quantos filmes são? São 60 filmes no mês. São 720 filmes num ano. Multiplica isso por 40, é o número de coisas que a gente fez. Você acha que só fizemos coisas boas, brilhantes e maravilhosas? Tem muita coisa. Eu tenho muito menos tempo e já fiz tanta coisa. Muita nossa, porcaria. muita porcaria. Nossa. Mas E agora que tem uma produção grande de reality, então tem mais ainda, porque tem muito reality de nada interessante, né? A pessoa vai fazer. Eu particularmente nunca gostei lá atrás, assim, lá que começou, de dublar novela e reality. Tem 10 anos que eu dirijo novela. Então, na novela eu curto. Agora. Os reality é alguns, um ou outro, mas eles me enchem um reality pouco. depende. porque a novela também eu acho que enche um pouco, dependendo da novela, porque é sempre aquela mesma coisa, né? O mesmo personagem, sabe? Né? E eu, assim, acostumada antes, a fazer o que ele falou. Né? De manhã um filme, de tarde um desenho animado, à noite, sabe? Essa variedade. Faz de manhã almocinho, na hora do almoço você faz um assassino, um serial killer. É. Depois do almoço você faz um padre. À tarde você faz
a vítima e de noite sendo uma minhoca. Tudo no mesmo dia, né? E eu gosto disso. Então a novela me perturbava um pouco por isso, que é aquele personagem sempre, tanto dublando, como você dirigindo aquela pessoa sempre, né? Então, digamos que eu gosto menos, né? Eu gosto mais de dirigir um longa-metragem, um seriado. Mas a gente não faz só o que gosta. É, porque também tem aquela coisa do tanto faz você dublar um ganhador de 8 Oscars, ou dublar a pior das porcarias do mundo, um filme, sei lá, um filme C, o que você vai ganhar é a mesma coisa nos dois casos. O preço é o mesmo, né? O preço é o mesmo. E eu acho a gente tem o mau hábito de comer. Tentar manter o frescor, assim, de seja bom, seja ruim, vamos fazer, vamos dar o melhor possível, entendeu? E eu acho que isso é importante. Depois de 40 e tantos anos, conseguir manter isso, e eu acho que a gente consegue. Até consegue. Não tem alternativa. Gente, agora nós vamos encerrar mesmo. As câmeras, nossas 12 câmeras e nossa grua são suas. E o que eu falo? Fala tchau. 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 Tem alguma coisa para divulgar? Foi um prazer. Tem coisa para divulgar? Escreveu um livro, tá fazendo uma peça, vai lançar um filme, o que que é? Não tem alguma eu coisa? tenho uns audiobooks. Tá no OnlyFans para pegar um troco? Mas eu tenho audiobook, eu não ganho nada a mais por isso. Então, não. Uma escola de teatro, não sei. Uma escola de teatro para divulgar? Tipo a Reinovarte ali na Albuquerque Lins, que é bem legal. 229. Né? Perto da minha casa. Né? Não, vocês sabem, eu não gosto muito de entrevista. Né? Aí elas falaram, não, isso aqui não é uma entrevista, a gente vai bater papo. Então, ok. E foi um bate-papo legal. A Regina conseguiu tirar água de pedra, foi puxando as coisas lá. Né? Então foi muito legal, foi muito bom. Muito bem. Bom, então tá bom, agora você, Muito seus bom. beijos e abraços. Primeiro, foi um prazer recebê-la na minha casa. Né? Com uma novidade, mas é sempre um prazer ter você aqui. Também. E vocês, beijinho. É um prazer enorme receber você em nossa casa outra vez essa semana. E eu vou me despedir pela grua. Encerramos por aqui. Não se esqueça de se inscrever, de escrever, fazer comentários e, se puder, dar aquele apoio. Torne-se um membro do nosso canal. Ficamos por aqui por enquanto. Vocês, ó, beijaço. Até já já. Tchau. Obrigada, plateia.